sinestesia, gradação, ironia e preterição. Vamos para a 13ª parte do nosso curso de figuras de linguagem. Vamos lá! Começando com a sinestesia. Cara, a sinestesia é a junção de pelo menos 2 dos 5 sentidos. 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Beleza? Vou juntar pelo menos 2 deles, criando com isso um efeito expressivo, que é sempre o grande intuito das figuras de linguagem, né? Então eu explico um pelo outro. Por exemplo, tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava e a voz tão doce que me falava, o mundo pertence a nós. Então ele quer descrever a voz. Para descrever a voz que remete à audição, ele usa um sentido do paladar. Doce. Então quando eu falo uma voz doce, percebe? Eu junto esses 2 sentidos, eu explico um pelo outro. Olha aí, Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, o seu olhar tem qualquer coisa de música tocada a bordo de um barco no meio misterioso de um rio com florestas na margem oposta. Então um pouco mais trabalhado do que a simples voz doce, mas você percebe, para descrever o olhar, que é algo da visão, ele remete à audição. Então explica um sentido pelo outro. Não só 2, às vezes pode ter mais. Pega lá o Mário Sacarneiro, que é até contemporâneo e conterrâneo, aliás, ao Fernando Pessoa. Ele coloca insônia roxa, a luz a virgular-se em medo, o aroma endoideceu, o pulse em cor quebrou. Gritam-me sons de cor e de perfumes. Temos aí a prosopopeia, ou personificação do aroma endoideceu, figura, aliás, da qual vamos falar no próximo vídeo. Mas a gente tem principalmente essa parte do gritam-me sons de cor e de perfumes, né? O som da cor e do perfume, ele remete a 3 sentidos aí: som, audição, da cor, visão e perfume, olfato. E mistura tudo. Cara, eu não tenho limites, lembra sempre disso, para figuras de linguagem em um verso, em uma estrofe, enfim. Não é porque eu já tenho a personificação que eu não posso ter também uma sinestesia, uma metáforas, metonímicas, enfim, eu posso ter várias dentro de um único trecho, já vimos isso várias vezes aqui. Beleza, a vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro no instante que desmoronou. Palavras duras em voz de veludo e tudo muda, adeus velho mundo, a um segundo tudo estava em paz. Cara, palavras duras em voz de veludo. Cara, a gente tem uma antítese aí? Temos. A palavra é dura, mas dita em uma voz de veludo. Então a gente tem essa oposição, a dureza com veludo. Tem, sim. Certo? Mas, nesse mesmo verso, além dessa oposição, a gente tem o voz de veludo. Para falar da voz suave, uma voz tranquila, uma voz doce, ele usou a voz de veludo. Olha, no voz doce foi a audição com paladar. No voz de veludo, embora crie um efeito semelhante, ele usou a audição com o tato. Percebe? Mas explicou um sentido pelo outro. Isso é importante. Agora, eu coloquei esse exemplo aí por último, porque ele já vai levar para a próxima figura. A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no instante que eu queria ver. Então você percebe que a gente tem uma progressão. A vida sem freio me leva, mais do que leva, me arrasta. Mais do que me arrasta, me cega quando eu queria ver. Ou seja, comanda todas as minhas ações. Eu não consigo nem tomar atitude. Aí eu queria ver, mas cara, eu tô cego, ela me cega. Essa progressão me leva, no mais que me leva, me arrasta, me cega, é a nossa chamada gradação. Então a gente tem várias figuras no mesmo trecho, claro, como já falei para você, né? E vamos trabalhar agora com a gradação, que é bem simples, cara, é essa progressão. Certo? Essa progressão pode ser para mais ou para menos, que seja, mas eu tenho uma progressão. Ok? Dá uma olhada nessa propaganda da Pepsi Light dos anos 90. Dá uma olhada. Eu acho você a menina mais linda do mundo. Não, a mais linda do Brasil. Não, do Brasil também é um pouco de exagero. Uma das 50 mais bonitinhas do bairro. Quem experimenta o sabor de Pepsi Light fica muito exigente. Pepsi Light, light com sabor de verdade.
Você vê, aí no texto ele vai trabalhando com uma gradação para o anticlímax, né? Então a gradação pode ser num crescente, que a gente diz que é para o clímax, ou num decrescente, uma gradação para o anticlímax. Beleza? E cria esse efeito expressivo, né? Começa lá no mais linda do mundo, vai gradativamente até chegar nas 50 mais bonitinhas do bairro. Se você se lembrou dessa propaganda, com certeza você denunciou a sua idade agora, ok? Vamos lá, um texto bem interessante também, do Dalton Trevisan, Uma Vela para Dario, um caso bem bacana de gradação no texto, a gradação com os verbos, na descrição dos verbos ele vai dando essa gradação. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada ainda úmida de chuva e descansou na pedra do cachimbo. Olha lá, cara, você percebe? Ele começa lá no apressado, diminuiu, parou, encostou, sentou, descansou. Então ele vai numa progressão. Lá no rápido, até mais que parou, acaba no descansando, numa gradação, ok? Das ações. Então, cara, a gente pode trabalhar essa gradação não só numa sequência, né? Como, é linda, maravilhosa, uma deusa, não só numa sequência com adjetivos ou substantivos, como normalmente se faz, mas espalhando também em todo o texto. São casos bem interessantes de gradação. Vamos para Drummond. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro. Olha até aí a gradação. Percebe? Ele está falando que Montes Claros, uma cidadezinha pequenininha, cara, cresceu, tá ficando legal. Agora, que beleza. Bacana. Mais do que isso, como cresceu. Mais do que cresceu, quanta indústria! E cresceu tanto! Cara, uma urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro! Então você percebe do que beleza até o prima rica do Rio de Janeiro, ele vai uma progressão. Por quê? Neste poema, essa gradação que ele faz na hora de enaltecer Montes Claros contrasta com o final, que vai dar a ironia, ok? E daí a gente já puxa para a nossa outra figura de hoje. Montes Claros, povo tão notório, a prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas e mais promete, por enquanto, e mais promete, percebe? Então aí ele quebra, ele contrasta trazendo a ironia, porque daí você revê essa gradação e fala, opa, peraí, então não é tão bom assim não. Na verdade ele está criticando a urbanização de Montes Claros, trazendo essa consequente desigualdade social, beleza? Nossa, já tem 5 favelas, e mais promete, hein? Vem mais por aí, olha que beleza, hein? Quanta favela aqui em Montes Claros, olha que maravilha de urbanização. A ironia que é você dizer algo com a intenção de significar o oposto. Essa história, né? Eu falo pra você, que beleza, hein? Quando na verdade eu quero dizer assim, que porcaria, que lixo. Percebe? A ironia a gente conhece bem, né, cara? A gente usa bastante, principalmente nos Facebooks da vida hoje, a famosa hashtag só que não. Né? Então você percebe, o efeito irônico é reforçado pela gradação. Ele vai num crescente do elogio, suposto elogio, aí nos 2 versos finais você percebe, opa, então pera, é um crescente irônico, ok? Mas não é porque eu tenho um que eu não vou ter outro. Beleza? Vamos ver mais um pouco de ironia? Cara, não posso te falar de ironia sem te dar pelo menos um exemplo de Machado de Assis, né, cara? Ele é considerado aí o rei da ironia, o pai da ironia na literatura, né? Tem aqueles exemplos clássicos, né? Marcela Mome durante 15 meses e 11 contos de réis. Ela Mome, de verdade, enquanto durou meu dinheiro. Tem lá o do Brás Cubas também, que ele fala... bom e fiel amigo, o amigo dele tá chorando, né, pela morte dele, e ele fala, bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Então ele fala lá, cara, você é ótimo, né, que grande amigo, também deixei dinheiro pra você, assim até eu, né, deixei 20 apólices pra você. Então Machado de Assis, ele trabalha muito com essa ironia, e cara, muitas vezes, muitos exemplos do Machado de Assis, eu precisaria colocar pra você o texto inteiro aqui, contos inteiros, que ele não é explícito nessa ironia, certo? Então tem um conto, por exemplo, que foi publicado num jornal 3 dias depois da abolição da escravatura, como se fosse um senhor de engenho falando, né?
dono de escravos falando, ele fala, ó, libertei o meu negrinho e tal, e olha que maravilha que eu fiz, só que daí ele continuou trabalhando aqui, né, porque afinal aqui ele tem casa, aqui ele tem tal, dou uns petelecos nele de vez em quando, porque afinal é o preço da liberdade, né? Aqueles textos que ele não é explícito na ironia, mas você percebe, pera, esse cara não é isso não, ele tá ironizando a situação. Então o Machado de Assis ele tem uma ironia muito sutil, e a ironia, cara, bem feita, é preciso considerar o contexto. Sim, com certeza, a ironia vem pelo contexto, certo? Aquela frase que solta, eu posso entender daquele jeito. Posso entender, tá? Não, eu falei isso. Imagina, foi só isso que eu quis dizer. Ok? Bom, mas deixei um exemplo aqui pra você da ironia do Machado de Assis, o começo do História de 15 Dias. Hoje posso espeitorar meia dúzia de bernardices sem que o leitor se dê por elas. A razão não é outra, senão a de ser o leitor um homem que se respeita, ama o belo, possui costumes elegantes, conseguintemente não ter orelhas para crônicas nem outras coisas ínfimas. Cara, ele está em uma crônica falando com o leitor de uma crônica. Opa, então pera, ele está na crônica falando assim, ah, leitor, mas eu posso falar qualquer besteira aqui, porque você não vai me ler, né? Você só lê coisas úteis, você só lê coisas de maior relevância. Você não vai ler besteirinha de crônica, né, leitor? Mas espera, se ele está lendo isso, é porque ele está lendo uma crônica. É como chegar para você aqui e falar assim, não, mas você só pesquisa em grandes obras, você só pesquisa nos grandes autores. Você não vai ficar aprendendo figuras de linguagem em vídeo de YouTube, né? Por favor, você não vai fazer isso. Sendo que eu estou aqui em um vídeo de YouTube te falando sobre figuras de linguagem, beleza? Então, claro que eu estaria aqui trabalhando ironicamente. Cara, ironia depende sim de contexto, ok? Depende do contexto. Então é se abrir para essa percepção. Maravilha? Como no caso do Drummond ou do Machado que eu mostrei para vocês agora. A preterição é um tipo específico de ironia. É o dizer que não vai dizer. Por isso que eu já puxo e gosto de deixá-la colada a ironia. É dizer que não vai dizer. É irônico, claro. Claro. Imagina aquele professor de física lá no seu ensino médio, depois daquela prova que todo mundo foi mal, sabe? Todo mundo tirou 3 na prova. Aí no dia seguinte, todo mundo vai voar igual carniça em cima do professor. Ah, professor, papapá. A professora fala assim, peraí, pessoal, senta todo mundo. Nem vou comentar que nessa sala aqui eu não consigo dar aula. Aliás, não vou nem dizer que tudo que esteve na prova esteve na lousa, mas vou deixar de lado o fato de que ninguém aqui copia nada. Tenho certeza de que o caderno de vocês está tudo em branco, porque vocês só conversam a aula inteira, mas cara, não vou nem falar sobre isso. Não quero nem pensar nisso. Eu só vou corrigir a prova e vejam se dessa vez vocês copiem, beleza? Cara, percebe? Nem vou falar disso, nem vou falar disso, você vai falando. Estrategicamente, argumentativamente, acaba sendo uma estratégia de você supostamente desarmar a resposta. Né? Então, no discurso político, num debate político, o cara fala, cara, não vou nem comentar dos escândalos de corrupção em que você foi envolvido, de tal fato, isso vamos deixar de lado, né? Que você nem explicou para o povo brasileiro essa situação toda. Quero agora só chamar a atenção para um determinado aspecto. Aí o cara, não, vou defender. Não vamos falar daquilo, eu quero falar disso. Então, a maneira que eu tenho de jogar na cara, né? E te desarmar. Como briga de casal. Nem vou dizer que ontem você chegou bêbado às 3 horas da manhã e nem vou pensar nisso, cara, não quero nem quero mais falar sobre isso. Só quero falar agora desse e-mail aqui que você recebeu. E aí? De quem que é isso? Percebe? Então já joga na cara, mas digo que não vou dizer, certo? Vamos ver um exemplo de preterição aqui, cara. Quem usava muito isso? Jô Soares. Lembra? Quando ele fazia, não querendo interromper, mas já interrompendo, ele virou até uma brincadeira dele isso, né? Porque se eu falo, cara, eu não quero te interromper não, tá? Mas deixa eu falar aqui, pera, mas se você não quer interromper, você está interrompendo? Como que é isso? Então, ele fala que não vai falar, mas fala. Fala que não vai fazer, mas faz. Isso é a preterição. Beleza? Deixa eu te mostrar também um exemplo de preterição bem interessante do Machado de Assis, o Contos de Escola, né? O personagem que se achava bonitão, se achava lindo, né? Se achava o mais inteligente da sala, mas não ia sair por aí falando isso, porque afinal ele tem escrúpulos, afinal, né? Ele tem a humildade dele, não vai sair por aí se enaltecendo, ok? Então custa me dizer que eu era dos mais adiantados da escola, mas era.
Não digo também que era dos mais inteligentes por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo, mas eu não tenho outra convicção. Percebe, cara? É sutil Machado de Assis, por isso que ele aparece muito quando se fala em ironia, porque é sutil o que ele faz. É perceber, espera. É difícil pra mim dizer que eu era mais adiantado da escola, mas eu era, o que eu posso fazer? Também não vou sair por aí falando que eu era mais inteligente porque eu tenho escrúpulo, é fácil perceber. Mas, cara, eu não tenho outra convicção. Eu era, paciência, mas não vou sair falando, né? Então, percebe? Isso é a preterição. Cara, fique bem atento para esses pontos, beleza? Bom, nossas figuras de linguagem de hoje, nosso 13º vídeo de figuras de linguagem. Lembra que a proposta aqui é você ter isso pouco a pouco mesmo, com bastantes exemplos, para você pensar em cada figura, certo? Porque esse negócio de eu pegar num vídeo só e te dar 30 figuras, cara, depois da quinta você já não lembra de mais nada, fechou? Então a ideia é essa, continue com a gente, continue assistindo aos vídeos. Se está conhecendo agora o canal e a playlist de figuras de linguagem, volta lá que já tem bastantes figuras para você, mas não assista tudo no mesmo dia não, vai assistindo um por dia para você ir interiorizando, relembrando, faça suas anotações e claro, deixa o like e o seu comentário para saber que você passou por aqui e ajudar o canal a continuar, beleza? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.